Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como escolher bons fundos imobiliários, que são aqueles investimentos onde o seu foco é ir acumulando cotas para receber aluguéis mensalmente. Agora que a taxa Selic caiu, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com alguns fundos, porque se a gente ficar olhando somente para a rentabilidade que alguns fundos pagaram nos últimos 12 meses, a gente vai acabar tomando algumas decisões erradas. Isso aí pode fazer até a gente perder tempo analisando alguns fundos, depois querer vender esses fundos lá na frente com prejuízo. Se você já acompanha aqui o canal por pelo menos 6 meses, você já deve ter visto vários vídeos onde eu fiquei avisando aqui que quando a Selic começasse a cair, os fundos imobiliários iriam subir muito e isso aí iria trazer boas rentabilidades. Então quem acompanha aqui esse canal já tá ganhando dinheiro, já tem fundos imobiliários valorizando na carteira, mas se a gente passar um pente fino aqui em alguns fundos bem conhecidos, a gente vai notar que alguns fundos já estão ficando caros. Então um exemplo aqui, o XPML11 está com P sobre VP de 1,12%, uma valorização de mais de 21% nos últimos 12 meses. O MXRF11, o queridinho aí dos investidores, está com P sobre VP de 1,05, valorização de mais de 20%. E o GGRC11, um fundo logístico, está com P sobre VP de 1,04 e uma valorização de mais de 17% nos últimos 12 meses. Ou seja, os fundos imobiliários, sejam fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo, já subiram muito porque o mercado se antecipa a qualquer movimentação da taxa Selic. Para você que ainda não tem tanta experiência assim com fundos imobiliários, o P sobre VP mostra pra gente se o fundo tá caro, se ele tá barato ou se ele está sendo negociado no seu preço justo. O P sobre VP significa preço sobre valor patrimonial, que basicamente pega todo o patrimônio do fundo, ali imóveis, dinheiros, ativos, e divide sobre o valor que ele está sendo negociado no mercado. Você pode tirar suas conclusões de forma bem simples, tá? Se o P sobre VP estiver abaixo de 1, o fundo pode estar ficando barato. Se ele estiver acima de 1, pode estar ficando caro. E se o P sobre VP estiver igual a 1, o fundo está sendo negociado no seu preço justo. Eu também demorei um pouco para entender todos esses números, mas fica tranquilo. Só fica atento para quando você for analisar um fundo, você não ficar olhando somente para um único indicador, ou somente pelo preço da cota, o dividendo, o patrimônio do fundo ou o P sobre VP. Mas voltando aqui no contexto desse vídeo, agora que a taxa Selic caiu, muitos fundos que antes estavam pagando altos rendimentos vão começar a pagar um rendimento menor, e é isso que você precisa tomar cuidado. Se a gente puxar aqui no site Investidor 10, os fundos que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, você vai perceber que alguns fundos mais arriscados estão no topo da tabela. Um exemplo aqui, VSLH11, dividendo yield de 21,14, tem um P sobre VP de 0,39 e tem ali uma liquidez diária de mais de 300 mil. Outro fundo, HCTR11, dividendo yield de 20,84, P sobre VP de 0,42 e é um fundo muito grande, um patrimônio aí de mais de 2 bilhões de reais. DEVA11, também um fundo bem conhecido, dividendo yield de 19,49, P sobre VP de 0,51, também um fundo muito grande com patrimônio de mais de 1 bilhão. Só que olha o ponto de atenção. Quem olha somente para o dividend yield ou P sobre VP desses fundos vai achar que esses fundos estão com uma oportunidade excelente. E de fato, se a gente for basear nos indicadores, eles estão muito baratos. Mas olha só quando a gente olha a valorização deles nos últimos 12 meses. VSLH11 menos 50%, HCTR11 menos 51,84%. DEVA11, um fundo muito grande também, uma desvalorização, ou seja, uma rentabilidade negativa de menos 42%. Isso não aconteceu porque esses fundos são ruins, tá? Há um ano atrás, mais ou menos, todo mundo só falava desses fundos. Mas o meu alerta aqui para você é que depois desse vídeo, você aprenda a identificar quando um fundo é um fundo high yield ou um fundo high grade. Mas talvez você deve estar se perguntando, mas Lucas, o que significa isso? Esses fundos de papel, eles são o contrário de um fundo de tijolo. Eles não compram imóveis físicos, eles emprestam dinheiro para o setor imobiliário. E dentro da classificação desses fundos que emprestam dinheiro para o setor imobiliário, existem os fundos que emprestam dinheiro para empresas mais arriscadas e os fundos que emprestam dinheiro para empresas mais seguras. Os fundos high yield pagam maiores dividendos, geralmente você vai ver ali um dividendo yield acima de 1%, mas eles emprestam dinheiro para empresas mais arriscadas. Então, quando você abre o relatório do fundo, você consegue identificar que ele empresta dinheiro a uma taxa de juros mais alta. E isso faz com que fique mais difícil da empresa que pegou o empréstimo conseguir pagar, mas quando ela paga, o fundo distribuir mais dividendos. Agora, os fundos high grade, mesmo emprestando dinheiro para empresas do setor imobiliário, eles emprestam dinheiro para empresas mais seguras a uma taxa de juros menor. E talvez você deve estar se perguntando, mas por que emprestar dinheiro para uma empresa a uma taxa de juros menor é menos arriscado? Simplesmente porque para a empresa que pegou o empréstimo se torna mais fácil pagar. Então eu não sou contra você ter fundos mais arriscados na sua carteira. Isso aí depende muito de perfil para perfil, mas você precisa aprender a identificar os riscos desses fundos, para você não acabar investindo aí olhando somente os indicadores de dividendo, valorização ou preço sobre valor patrimonial. Agora, um outro ponto é você aprender que dentro desses empréstimos que os fundos fazem para o setor imobiliário, cada empréstimo também tem um indicador que define o valor que a empresa pegou aquele dinheiro emprestado
e ela vai ter que pagar lá na frente. E esses indicadores podem ser tanto IPCA, CDI, pré-fixado ou IGPM. Olha só como é simples você identificar se um fundo é mais arriscado ou não. Vamos abrir aqui o fundo High Yield, o HCTR11. Se a gente olhar aqui a carteira do HCTR11, que mostra pra gente quais são os indicadores de taxas de juros que eles emprestaram dinheiro para outras empresas, a gente vai ver aqui no indexador que a maior parte dos empréstimos que eles fizeram estão em IPCA mais 10,7%, uma outra parte aqui, 3%, está em IGPM mais 11,4%, outra parte em pré-fixado e outra parte em CDI. Se a gente for analisar, a gente vai entender que esse fundo ele empresta dinheiro aqui para outras empresas com o indexador de IPCA mais 16, IPCA mais 11, IPCA mais 15, IPCA 16. E se a gente olhar aqui, 90% dos contratos de empréstimo que esse fundo faz foram acima de IPCA mais 10, aqui exatamente como esse indicador está mostrando. Então aqui 90% está classificado em IPCA mais 10, 3% em IGPM mais 11 e apenas 3% em CDI mais 4,6. Como a maior parte dos contratos de empréstimo que esse fundo fez foram acima de IPCA mais 10, isso aí se torna uma taxa mais difícil de uma empresa conseguir pagar e o fundo pode começar a ter alguns calotes. Olha só essa notícia de alguns meses atrás. HCTR11 e outros fundos imobiliários vítimas de calote despencam até 34% no mês. Isso acontece porque esses fundos, na mesma proporção que eles pagam maiores dividendos, eles também são fundos mais arriscados. Então esses fundos high yield são excelentes quando estão pagando aluguéis mensalmente, mas eles podem dar dor de cabeça se passarem por situações como essa, quando as empresas que pegaram dinheiro emprestado não conseguem pagar e consequentemente o fundo precisa assumir esse risco. Então como que você vai identificar na sua análise se um fundo é bom agora mesmo com a Selic caindo? Vamos pegar aqui um fundo um pouco mais seguro, um fundo high grade como o KNCR11. Se a gente analisar aqui o P sobre VP, hoje ele está em 0,98 com uma valorização de 11,92%. Então abrindo o relatório aqui do fundo, você pode pegar isso indo no site Status Invest, colocando o nome do fundo ali e clicando em comunicado. Aqui você vai procurar por relatórios, relatório gerencial e clicar em abrir. A gente vai perceber que esse fundo é mais seguro porque ele emprestou dinheiro com taxas menores. Então se a gente for analisar aqui a carteira de ativos, o fundo emprestou dinheiro a CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 1, CDI mais 2. A gente olhar aqui, ó, o que emprestou um pouquinho mais foi CDI mais 3%. E se a gente for analisar aqui a lâmina geral do fundo, a gente vai ver que a alocação total por indexador, 94,5% é atrelado a CDI, 0,6% atrelado ao IPCA e apenas 4,9% atrelado a Selic. Só que aí você deve estar se perguntando, Lucas, por que esse fundo está abaixo do seu valor patrimonial se ele é um fundo mais seguro? Lembra que eu falei para vocês que com a Selic caindo, isso aí muda algumas coisas no mercado? Então, uma taxa de juros mais baixa estimula o consumo e a economia, mas a dívida das empresas também fica mais barata. E como esse fundo empresta dinheiro atrelado ao CDI, quando a Selic cai, o CDI também diminui. E com a Selic caindo, o fundo recebe um rendimento um pouco menor dos seus empréstimos. Exatamente da mesma maneira que você, quando investe em renda fixa, passa a receber uma rentabilidade menor ali do seu CDB, da sua LCI ou do Tesouro. E isso afeta diretamente a quantidade de dinheiro que o fundo recebe e, consequentemente, os valores que ele distribui como aluguel. E nesse momento, quando a taxa de juros está começando a cair, os investidores começam a buscar melhores rentabilidades nos fundos de tijolo, que com uma queda de juros menor, os imóveis se valorizam, o comércio passa a consumir mais, isso aí aumenta os rendimentos, como por exemplo os fundos de logística e fundos de shopping. E isso faz com que os fundos de papel sejam menos atrativos, tornando esses fundos mais baratos. Resumindo aqui então, os pontos de atenção que você precisa tomar cuidado agora ao escolher um fundo imobiliário. O primeiro, não olhar somente para o P sobre VP, porque alguns fundos mais arriscados estão muito baratos, mas são mais arriscados. Ponto 2, não olhar somente para o histórico de aluguel de alguns fundos, porque alguns fundos estão sofrendo muito, pagaram bons rendimentos no passado, mas também são fundos mais arriscados. Então, além de você analisar o preço da cota, o P sobre VP, o dividendo e a valorização nos últimos 12 meses, você precisa identificar qual é a exposição que aquele fundo tem nos indicadores do dinheiro que ele emprestou para aquelas empresas. Se ele emprestou ali a IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 10, IPCA mais 15, se ele emprestou ali a CDI mais 3, 4, 5, para você identificar o terceiro passo. Se esses fundos que você está analisando são fundos high yield ou fundos high grade, se eles são fundos mais arriscados ou fundos mais seguros. E por último, para você que quer aprender como analisar os melhores fundos imobiliários, montar sua carteira de investimentos e receber aluguéis mensalmente, com a certeza
certeza de que você tomou as melhores decisões? Clica no primeiro link aqui da descrição para você entrar na lista de espera do nosso curso Seus Dividendos, para você aprender tudo isso dentro da nossa comunidade e tirar dúvidas específicas diretamente comigo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!